Porque eu cheguei na Manchete, foi até uma amiga que já estava trabalhando lá que me colocou lá para cobrir umas férias de repórter e eu entrei fazendo o horário da madrugada. A Adriana Araújo até, que ela já era apresentadora e tal, ela já estava de boa e ela me botou para ser repórter e eu entrei, me indicou, né, na verdade, e eu entrei para ser repórter da madrugada no Rio de Janeiro. Na madrugada, eu entrava 7 da noite e ia até 1, 2 da manhã. Mas como se você... Eu comecei a fazer reportagem de crime, tiroteio. Nossa! Meu, aí eu falava Você só tava piora. no meio já aconteceu de você estar no meio de um tiroteio? Eu não peguei o tiroteio, porque graças a Deus, quando eu cheguei já tinha acabado. Mas eu juro pra você, Chegava quando logo depois. me mandaram para um tiroteio, eu fui passando mal de nervoso. Eu fui pânico, mas eu falei, putz, eu tô... E aí eu ficava assim, falando com meus colegas, né, todos rindo do meu medo, né, e aí eles brincando, né, falando assim, já vemos amanhã as manchetes, Foca morre no seu primeiro dia de trabalho. Foca é um termo de quem tá começando. Jornalista iniciante, né, é de assim, foca morta no primeiro dia de trabalho. Meu Deus. Mas enfim. Então você viu cadáver, viu? Pra caramba. No dia que eu vi o primeiro, eu pensei em desistir. No dia que eu vi o primeiro, tiro, muito marcante. sangue, uma moça que tomou um único tiro na Praia da Barra, ela tava o corpo na areia de noite, eu cheguei lá, tipo meia-noite. Essa moça, deitada, tomou um único tiro no ombro. Entrou o tiro pelo ombro, atingiu o coração, ela morreu com um tiro. Caramba. Um assalto, levaram o carrinho dela lá, tiraram ela jogaram ela, o corpo lá na praia, entendeu? E eu olhei aquilo, cheguei em casa e falei pra minha mãe até, eu falei, mãe, não dá, não consigo, não dá. A menina parecia assim uma irmã minha, era como eu, da minha idade. Eu falei, eu não consigo, eu vou desistir. Aí a minha mãe falou assim, minha filha, pensa, por exemplo, num médico. Pensa um médico que vive ali com a doença, com a vida, com a morte. Se você não tiver o médico, você imagina como que fica a sociedade. Tem que ter alguém para fazer esse papel do médico. Ao mesmo tempo, se o médico, toda vez que ele se confrontar com a dor, com a morte, com o sofrimento, ele for trazer isso para dentro dele e ele for sofrer esse tanto que você está sofrendo, ele não consegue fazer o trabalho dele. Então ele precisa ser humano, ter compaixão, ele precisa ter um envolvimento com o paciente, óbvio, mas ele não pode fazer isso que você está fazendo. Você está chupando aquilo como uma esponja, você está absorvendo aquilo, entendeu? Então você precisa, para você conseguir continuar e você ser eficaz na sua profissão, você vai precisar pensar que você é como um médico. Aí eu fiquei com aquilo muito na minha cabeça, sabe? Consegui continuar em muitos momentos lembrando desse negócio do médico. Porque você continua ainda cobrindo essas coisas violentas. Não só isso, quer dizer, as notícias que chegam para você, né? Muitas vezes, você sente você muitas vezes, como repórter principalmente, né? Apresentador é claro também, mas como repórter, você muitas vezes tá junto de pessoas que estão vivendo o pior momento da vida delas. E você tá lá. E você tá com uma família que perdeu tudo que tinha, você tá com pessoas que perderam entes queridos, você tá ali e você está no pior momento da vida daquela pessoa. E muitas vezes você tá invadindo esse momento, né? Então eu tive muito essa situação de me questionar, de como eu devia... Nunca tinha pensado nisso, é verdade. Sim, eu convivi com várias pessoas no pior dia da vida delas. Caramba! Né? E de que forma eu me comporto? De que forma eu abordo uma pessoa dessas? Então, assim, você desenvolve um respeito, uma empatia. Ao mesmo tempo, você precisa mostrar que você merece a confiança dessa pessoa, porque essa pessoa está entregando muitas vezes a vida na sua mão ali. Né? Ele tem medo, ele está sofrendo. Então, tudo isso foi um aprendizado muito grande, muito forte para mim. Por isso é que eu digo que hoje, na rede social, muitas vezes eu sinto vontade de acolher pessoas que estão passando, porque eu vivi muito isso do lado de pessoas que estavam vivendo o pior momento da vida delas.